Fala um pouquinho sobre essa parte também das mulheres. Isso. Olha, eu queria falar antes, né? Eu acho que cada um tem uma missão nessa vida, um propósito, uma missão. Fico até arrepiada quando eu falo essas coisas. Porque eu, desde pequena, como eu gostava de falar, eu dava aula para mim mesma e para minhas bonecas, né? E aí depois fui dar aula de catecismo. Eu dei aula de catecismo numa igreja do meu bairro. Eu nasci fui criada em Maria da Graça, né, próximo ao Meia, no começo da minha vida. Depois me mudei para a Zona Oeste, para Barra. Mas quando eu era pequena eu gostava sempre de dar aulas, né? Depois dei aula de inglês, porque eu fiz inglês, me formei em inglês, e aí eu dei aula também de inglês. Então, essa coisa de lecionar já estava dentro de mim. Quando eu passei no concurso lá para o TRT e comecei a fazer, a auxiliar ali nas decisões do desembargador, né? São as decisões de segundo grau, em segunda instância, que a gente vai analisando ali um lado e o outro, analisando as provas. Então, eu sempre tive essa coisa, tá bom, escuto um lado, escuto o outro. Eu sempre fui muito de conciliar, mas ali no processo a gente tem que dizer quem provou, quem não provou, né? É muito assim. E eu acabava vendo, sentindo que algumas vezes o empregador, o empresário, ele vacilava, né, em determinadas coisas que ele poderia ter se protegido. Isso acaba prejudicando a empresa e acaba prejudicando a empresa. Aí o empregador acaba diminuindo ali os postos de trabalho. Então acaba que vira um ciclo isso aí. E aí eu comecei a estudar compliance porque era uma forma de trazer para aquele empresário uma visão, né, de gestão baseado na lei, né, buscando a lei, o cumprimento da lei, em suma, né, sendo isso. E eu vi que através de treinamento, da conscientização, você consegue mexer e mudar muitas coisas. E aí eu falei assim, uma questão que me incomodava demais, porque eu já passei, não por uma nem duas, mas várias situações de assédio sexual, que é no trabalho, e isso daí me incomodava porque, poxa, eu acordo, eu tenho já meus deveres de mãe em casa com a minha filha, aí a mulher já tem que se arrumar mais, né? Não é que nem homem que é mais rápido. Aí a gente tem as nossas dificuldades, chega no trabalho, lutando para provar que a mulher sempre tem que ela tem aquela coisa, né, de provar que ela é capaz. E a gente ali, eu tendo que aí ainda sentia aquela pressão que era do assédio sexual. Isso desestabiliza a gente. Assim, as minhas situações acabaram indo para um assédio moral, né? E isso é muito ruim, muito prejudicial no trabalho. Só que muitas das vezes que eu vejo, até conversando com os empresários, e os homens, né, em geral, que eles não sabem o que aquilo dali era assédio sexual. Ai, meu Deus, eu fazia, mas eu achava que era só uma cantada, achava que era só uma brincadeirinha. Não é. E aquilo dali desestabiliza. Então eu falei assim, poxa, eu vou começar a conscientizar nas empresas, através de treinamento, falando sobre o assédio sexual. Por quê? É um crime, o assédio sexual é crime, é um problema para o agressor, é um problema para a empresa, mas ele prejudica toda uma cadeia, porque ele prejudica não só, né, a vítima, como também o agressor acaba sofrendo, dependendo do que, logicamente, né, dependendo do que ele faça, ele achando que era só uma investida, né, e ele acaba se prejudicando também no trabalho. O empresário perde muitas das vezes esses funcionários e essas pessoas são, no final, dispensadas e ficam a cargo do Estado pagando seguro-desemprego. Então, assim, é uma bola de neve isso aí e falta muito da conscientização. Aí eu falei assim, não, eu não quero que isso aconteça nem comigo, nem com outras mulheres, nem minha filha, nem minhas sobrinhas, nem as filhas das minhas amigas. Eu não quero que isso aconteça mais com as mulheres. Então, eu falei assim, eu vou me propor, e eu fiz uma cartilha falando sobre assédio sexual para os empresários e para os empregados, porque se a gente, no meu entender, né, se a gente conscientizar o que é, as pessoas têm essa possibilidade de pensar assim, poxa, desnecessário, eu não vou fazer isso. E evita situações tão difíceis, né? Inclusive, a gente viu agora um juiz do trabalho fazendo, que eu até tive já contato com ele, mas embora ele não tenha tido nada, fique bem claro que comigo não aconteceu nada, mas a gente olha uma situação dessa e a gente entende que é inadmissível continuar isso. As pessoas, pelo seu cargo, querendo exigir, constrangendo sexualmente as mulheres. E isso, para a gente, é muito ruim, porque mexe, abala. Ninguém gostaria que sua filha passasse por isso, sua esposa passasse por isso que não é uma questão de uma bandeira feminista, é uma questão da sociedade por todo, né? Toda ela. Porque a gente tem filha, a gente tem, os homens têm esposos, têm mães, e ninguém quer passar por isso. Então é uma questão de conscientizar, mudar a cultura, e com isso a gente consegue
realmente aos poucos prevenindo, evitando, e as empresas vão tendo um clima organizacional, né, que a gente chama, muito mais adequado, saudável, é bom para todo mundo. Né? Por isso que eu falei, isso daí está em uma das minhas pautas, eu até criei uma plataforma para falar sobre isso, que vai ajudar muito a conscientizar sobre essas questões, mas é uma vontade muito grande minha e eu sei que isso é totalmente viável, né? E eu estou aqui disposta a isso, a mostrar, a conscientizar, e eu preciso também da ajuda de vocês para espalhar essa ideia, para a gente seguir junto com essa ideia também.